Você sabia que uma das bases da medicina chinesa é a teoria dos 5 elementos? E quais são esses 5 elementos? Porque a gente está acostumado sempre com 4 elementos, né? Então, dentro da medicina chinesa muda um pouquinho. Então, aquilo que era terra, fogo, água e ar passa a ser madeira, fogo, terra, metal e água. E cada pessoa é constituída por um conjunto de características, né? Que são dos 5 elementos, porém, um desses elementos se sobressai aí no nosso temperamento, na nossa personalidade. Então, eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje para falar um pouquinho, né? Para a gente tentar descobrir aí qual que é o elemento que se sobressai na nossa personalidade. Vamos lá? Vamos conhecer os 5 elementos? Então, eu vou começar aqui falando do elemento madeira. As pessoas do elemento madeira são aquelas pessoas decididas, aquelas pessoas extrovertidas, que têm a característica de liderança. Então, quando é criança, lidera o grupinho de amigos, decide quais vão ser as brincadeiras. Quando é adulto, lidera uma reunião, tá sempre ali dando opinião, né? São pessoas competitivas, são pessoas que podem se tornar frustradas quando as coisas não saem do jeito que elas queriam, podem inclusive ser impacientes com o ritmo do outro, então elas têm um ritmo delas, às vezes um pouco mais acelerado, não tem muita paciência para esperar o outro, não, né? E elas também podem se tornar um pouco raivosas, né? Então tem aquela raiva, acaba explodindo, é o temperamento colérico que a gente conhece, né? E muitas vezes a madeira também, assim como ela pode explodir e colocar para fora essa emoção, essa raiva, essa frustração, ela pode conter isso dentro dela. Então tem muitas pessoas que são madeira, mas que não explodem, né? Mas elas sentem aquela raiva, muitas vezes fica com aquela cara fechada, emburrada, rangendo os dentes e não consegue colocar para fora. Então tem muita madeirinha contida por aí. Agora vamos falar do elemento fogo. Fogo, provavelmente você tem um amigo ou conhece alguém que é do elemento fogo, porque o elemento fogo é extremamente sociável. É aquela pessoa super alegre, otimista, que ela, por onde chega, chama a atenção, né? Adora uma companhia e adora falar. Aquela pessoa bem falante, que não respeita o limite do outro, então ela vem pegando em você, né? Ela precisa desse contato físico também, né? Do outro. São pessoas agitadas, né? E por conta disso elas podem se tornar um pouco ansiosas, né? E elas são um pouco impulsivas também. Já o elemento terra são aquelas pessoas um pouco mais introvertidas e que a gente costuma conhecer como a mãe do grupo, aquela pessoa acolhedora, nutridora, sabe? Aquela pessoa que sempre tem um abraço quentinho, confortável para te dar. Quando você precisa de alguma coisa, é para ela que você pede socorro, porque você sabe que pode contar com ela. Essa é a pessoa de terra, aquela pessoa que gosta de cuidar do outro, que dá uma atenção. Ela é uma pessoa cuidadosa, ela é uma pessoa analítica, é observadora, é metódica, é lógica, né? Um pouquinho crítica, e por conta dessa empatia que ela tem, né, essa vontade de cuidar do outro, ela pode se tornar uma pessoa muito preocupada, né? E quando ela se preocupa com o outro, ela pode esquecer de si mesma. Agora, quando ela se preocupa com ela mesma, ela pode se tornar egoísta. São pessoas que geralmente têm medo da rejeição e da solidão. E as pessoas do elemento metal? Então, o elemento metal são pessoas introvertidas também, elas não são muito, elas não precisam muito de contato com outras pessoas, né? São pessoas mais introvertidas, são pessoas observadoras, intuitivas e pessoas calculistas, né? Um pouco frias, a gente diria. Talvez, né? Eu acho que é porque elas, né, não gostam de se expressar muito, ou têm essa dificuldade de se expressar, né? As pessoas do elemento metal têm dificuldade de expressar seus sentimentos, então passa uma certa frieza para as outras pessoas que estão em volta, né? As pessoas do elemento metal, elas não gostam geralmente de mudanças na rotina, né? E elas guardam mágoa, sabe aquela pessoa que ela fica chateada, ela não expressa, né? Porque ela tem essa dificuldade de expressar o sentimento, mas de repente, numa conversa dali, sei lá, 15, 20 anos, ela solta aquilo que você fez lá no passado que você nem lembrava mais, né? Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa do elemento metal.
Já as pessoas do elemento água são pessoas intuitivas, são pessoas ambiciosas, corajosas, criativas, né? Quando equilibradas, né? Porque o elemento água, quando em desequilíbrio, ele se torna uma pessoa medrosa e desconfiada. E são aquelas pessoas que parecem um pouco distantes, sabe quando elas parecem que elas não estão aqui na Terra, a mente está lá longe? Porque elas são pessoas reflexivas, contemplativas, né? Então elas muitas vezes se voltam para dentro para buscar sentido para as coisas. Então, sentido para a vida, um sentido para elas mesmas. Esse é o tipo de pessoa do elemento água, vai estar sempre voltado, né, para dentro. Não precisa muito também de contato social, né? Mas são pessoas bem reflexivas. E aí, você conseguiu já identificar, dentro dessas características que eu falei, qual que é o elemento que você tem aí que se sobressai aos outros? Quem é você dentro dos elementos da medicina chinesa? Conta aqui para mim quais são. Também conseguiu identificar alguém aqui, alguém que vocês conhecem, principalmente elemento fogo, que é muito comum, né? A gente tem um amigo, um amigão aí que bota a gente para cima. Essa pessoa é do elemento fogo, com certeza. Diz aí para mim, quem é você dentro dos elementos?